Amém. Deus nos abençoe. Continue nos abençoando, né? E é um prazer estar aqui novamente com vocês. Para mim, né? Creio que para vocês também. Eu sinto honrado com a presença de todos. Tudo é a graça de Deus. Eu não estaria aqui se vocês não estivessem. Se vocês estão aqui, então o motivo de eu estar também. Então eu lembro quando nós começamos, e não tinha quase ninguém, nós não reuníamos. E então, quando foi aumentando o número, aí então foi quando nós arrumamos o local onde congregamos, né? Passamos a congregar. O local que a gente congrega, ele é acompanhado exatamente com a disponibilidade do Espírito através ou na igreja. Correto? É uma coisa associada junto. Tanto o salão, como a igreja e Deus. Isto traz a uma unidade junto. Porque o que é uma congregação? É um conjunto de pessoas juntos. É uma congregação. É um lugar onde tem um conjunto de pessoas reunidos. Então aquela congregação ali tem um salão, um lugar que ela reúne. Nós temos três coisas que toma lugar nesta palavra. Chama assembleia, congregação e igreja. Essas três coisas. O que é uma assembleia? Uma assembleia é uma reunião de pessoas. E ali então se torna uma assembleia de Deus e uma assembleia de um conjunto social da sociedade, de pessoas, natural e incomum. Quando se torna uma assembleia de Deus, é quando aquelas pessoas elas estão impressionadas com a palavra de Deus. Aí ela se torna a Assembleia de Deus. Se não estiver impressionada com a palavra de Deus, não é mais a Assembleia de Deus. Aí pode ser qualquer assembleia, qualquer outro tipo de assembleia. E congregação é um conjunto de pessoas que se reúnem, chama-se congregação. E igreja quer dizer tirado fora, separado do mundo. É a igreja de Deus. Correto? A igreja de Deus, Deus separa ela do mundo. E se reúne a igreja sozinha, nascida nele. Por isso que ela é separada do mundo. Ela é nascida de Deus. A igreja de Deus, ela é nascida de Deus. A igreja do mundo, não. Ela é nascida do mundo. Ela é mundana. Ela está envolvida com o mundo está envolvido nela. Ela e o mundo se tornam a mesma coisa. Mas a igreja de Deus, não. A igreja de Deus, ela é nascida de Deus. E ela e Deus são um e o mesmo. Quem é a cabeça do corpo da igreja de Deus? É Jesus. É Jesus.
Ela não está associada com o mundo e nem com as coisas do mundo. Ela é separada, tirada fora. Isso é igreja de Deus. Pode ser igreja separada. Correto? Vamos se colocar de pé, por favor? Vamos ler a Bíblia. Ela se encontra aos Gálatas, capítulo 4. Nós vamos ler o verso 4 ao 6. Está escrito assim: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito do seu Filho, que clama: Abba, Pai. Amém? Oremos. Deus, abençoe a tua palavra e também com ela abençoa as nossas almas. Ajude-nos, Senhor, nesta noite a conceber esta verdade mais em profundidade. E é necessário que haja uma unção, uma inspiração do Senhor em nossas vidas, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Podeis assentar, irmãos, por favor. Hoje de manhã, nós tivemos um culto baseado nessa palavra substância. E substância é exatamente tudo que forma um corpo. É com várias substâncias. Forma um corpo. Qualquer corpo, ele precisa dessa substância para formar esse corpo. Seja um corpo animal, seja um corpo aquático, seja um corpo botânico, de aves, ou seja, o corpo humano, e até mesmo as plantas, elas são formadas através de substâncias. Tudo. Agora, nós temos ouvido hoje de manhã que quando Deus ele desceu, e ele veio aqui, ele foi formado de substância, não é mesmo? O seu próprio corpo, Jesus, o Emanuel, Deus conosco. Aquela substância formou o corpo de nosso Senhor. Como nós já temos aprendido, somos formados de 16 elementos: luz cósmica, petróleo, cálcio, potássio, enxofre, etc. Forma esse corpo humano, que é obtido da terra. Eu disse hoje de manhã que o maior construtor que existe é Deus. Ele é o maior construtor. E também o maior agricultor. É Ele. E Ele colocou tudo o que precisaria para formar o meu, o seu, o nosso corpo aqui.
na terra. Já estava todas estas substâncias aqui, não é mesmo? Agora, se um corpo humano, no natural, ele é formado dessa substância, o corpo espiritual também é formado de substância espiritual. Isto é verdade. Nós vamos observar que quando o nosso Senhor Jesus Cristo veio aqui na terra, e Ele teve uma vida de peregrinação aqui, 33 anos foi a sua idade, e logo Ele voltou de volta para a sua fonte de origem, para o seu lugar. Ele morreu, foi sepultado, ele ressuscitou naquela manhã. O que eu quero mostrar para vocês é isso, que quando ele ressuscitou naquela manhã, ele não ressuscitou com outra substância, mas com a mesma. Com uma diferença, que foi criado pela palavra falada, e não gerado através de um ventre de uma mulher. Você entendeu? Mas você vai observar que quando o nosso Senhor Jesus Cristo estava aqui na terra, em sua vida de peregrinação, e ele passou por tudo que um ser humano não conseguiria passar. Ele padeceu, ele sofreu tentações, por tudo, não é mesmo? Ele foi tentado, foi difamado, foi ridicularizado, foi odiado, foi blasfemado. Porém, sem pecado. Sem pecado. E logo então que ele morreu, deu a sua vida, passando no Calvário, o que saiu dele para nós? Saiu a sua substância, que foi água, sangue e espírito, que formou exatamente o nosso corpo, não o nosso corpo físico. Você viu aí? Não o nosso corpo humano. Todos aqueles que na verdade é um pensamento dos seus atributos, ou um atributo dos seus pensamentos, eles são predestinados. E eles são preordenados por Deus. E preconhecidos com um conhecimento antecipado, desde antes da fundação do mundo. Deus pôde predestinar eles e o eleger nele mesmo, para que quando estes filhos chegassem no seu dia, no seu tempo, na sua era, que eles viessem ao mundo, Deus apanharia através da sua luz. Correto? A sua palavra. E uma vez que a sua palavra cruzasse o seu caminho, então manifestava aquilo que você tinha por dentro, o que você é, ou era, desde antes da fundação do mundo.
Porque não é mais você. É Ele. Não adianta eu, você, qualquer um de nós, lutar para ser aquilo que você não era antes que o mundo existisse. Não. Agora, se você crê de coração, você crê de espírito, você crê de alma no Senhor Jesus Cristo, significa que você é uma parte dele e ele é uma parte sua. Aleluia. Você estava na mente dele quando ele era espírito. E aquilo que você é, não é você que faz ser. Foi a graça soberana que veio daquele soberano que foi derramado em você. E te formou, te fez como ele é. Aleluia. Bom, isso inspira a confiança no eleito, no predestinado. Porque quando ele chega a esse denominador comum, a essa conclusão definida dessa obra de Deus na sua vida, não é porque você dizem que você é aquilo. É aquilo que está dentro de você que se expressa na sua vida e se manifesta em você. Aleluia. Não é mesmo? Você não faz nada. Você não força nada. Você não fabrica nada. Por isso que a vida cristã é gostosa. A vida cristã é nobre. A vida cristã é maravilhosa. Por isso que o salmista Davi, ele disse essas palavras: bem-aventurado é o homem que Deus não imputa os seus pecados, e cujas suas iniquidades e transgressões são apagadas. Aleluia. Ele deslancha, vai embora. O outro olha e diz assim: fulano não tem problema, fulano não tem dificuldade. Não é que você não tem, você está recheado disso. A sua vida, ela é recheada, ela é cheia de coisas boas e de coisas ruins. Só que tem uma coisa: esse Espírito Santo que habita em você supera para você essas coisas. Você vence. Essa é a vantagem do cristão genuíno. Ele não conhece o que é fracasso. Ele não sabe o que é derrota. Ele não conhece o que é a palavra retroceder atrás. Não. Como que você pode dizer isso? Dê uma olhada na sua vida, como foi que você entrou. Essa porta, chamada Jesus, irmãos, é o Evangelho de Boas Novas. Esse Evangelho de Boas Novas, ele é coroado. Ele é coroado com a coroação de 12 apóstolos. Para quê? Para que o diabo não entre aqui e perverte. Só vai entrar neste evangelho quem é preordenado para entrar. Quem é predestinado. Para ele entrar, ele tem que passar diante dos guardiões. Esses guardiões, eles estão guardando o trono.
Não é qualquer um que entra aí. Quando o nosso Senhor Jesus Cristo estava aqui em São Mateus capítulo 12, verso 28, 11, né, verso 28, 25, ele diz: graças te dou, Senhor dos céus e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios e inteligentes e revelaste os seus pequeninos. Você viu por onde que entra? Revelação. Não é tentar por si próprio conhecer intelectualmente, ou dizer: papai está lá, eu também vou entrar. Mamãe está lá, eu também vou entrar. Fulano está lá, eu vou. Não, não existe isto. É predestinação. É eleição. É Deus que te chama. É Deus que te busca. É Deus que te traz. Você não entra por conta própria. Por isso você vê muitas pessoas lutando para ser e nunca consegue ser. Luta para vencer e nunca vence. E outros não. Eles entrou e ninguém tira. Ainda que ele queira sair, não consegue mais. Não consegue. Os guardião não deixa. Aquele que entrou está assegurado. E aquele que não for colocado ali dentro não pode entrar. Agora, isso não é só no Novo Testamento, não. Isso está desde o Gênesis. Desde o Gênesis tinha esses guarda para guardar a árvore da vida, que é Jesus, é Cristo. Pode ver que quando o homem pecou, ele perdeu o direito de alimentar daquela árvore. Foi colocado ele para fora do jardim. E Deus colocou guardião para guarnecer a árvore da vida que estava no meio do paraíso de Deus. Para que um malandro, um ladrão, um pecador entrasse ali. E colocou guardas para guarnecer a árvore da vida com a espada inflamada. Ninguém entrava ali mais. Adão perdeu o privilégio. Eva perdeu o privilégio. Agora, se eles quisessem, eles tinham que ficar de longe, lá de longe. Eles não podiam entrar lá. Então eles chegavam, vamos dizer, da banda do norte, onde estava a porta, que estava para o trono. E lá eles ofereciam o seu culto, a sua adoração. Eles foram expulsos lá de dentro por causa do pecado. E aquela espada desembainhada por aqueles guardião, que era querubins, ficou ali guarnecendo a árvore da vida, até que aquela espada fosse banhada de sangue. Porque a única coisa que poderia voltar eles lá dentro e participar do que eles comiam, era antes, era através do sangue. E não era o sangue do seu inimigo. Não era o sangue do seu adversário. Era o próprio sangue de Deus. O próprio sangue do Senhor Jesus Cristo. Jesus, quando ele veio, você vai ver que ele veio para cumprir tudo o Velho Testamento. Pagar um preço por aquilo, porque a pena do pecado era o quê? A morte.
Todos pecaram, todos estavam destituídos da glória de Deus. Nenhum homem tinha condição de pagar a pena. Estava sob a escravatura de Satanás. O diabo era que comandava. As pessoas que não tinham direito de comer a árvore da vida, eles comiam o que o diabo dava. Isso é verdade. Então aquilo Deus teve-se complacência e misericórdia e compaixão dos seus filhos. Aí então ele disse: eu mesmo vou descer lá agora. Eu vou voltar lá e vou trazer tudo de volta para mim. O amor divino. Foi o amor divino que fez isso. O amor divino projetou a graça soberana. Para quem? Olha, é para quem quiser. É para quem quiser. Deus não quer que ninguém se perca, mas que antes todos venham se arrepender e ser salvos. Não é mesmo? Porém, Ele conhece o que é seu. Ele sabe quem é seu. Ele é um Deus onipotente. Ele é um Deus onipresente. Ele é um Deus onisciente. Ele é infinito. Ele não pode ser onisciente sem ser infinito. Porque a onisciência de Deus é conhecer as coisas que estão ocultas, as que estão em segredo. E quando Ele passa a conhecer as coisas ocultas, significa que Ele conhece o fim desde o princípio. E se Ele conhece o fim desde o princípio, Ele é infinito. Não é mesmo? Amém. Ele é um ser. Ele é um ser. Agora, Ele é eterno. Agora imaginem. Você cai na realidade. Porque na verdade só pode ser aplicada a eternidade só a um. E esse é a Deus. Vida eterna é só Deus. Agora, se você estava nele e você é um pensamento dele, você é tão eterno, tanto ele é eterno. Porque Deus é eterno e os seus pensamentos são eternos. E quando ele veio ao mundo, ele era Deus conosco, o Emanuel. Ele veio para quê? Para nos trazer de volta, nos redimir, pagar um preço pela nossa redenção. Por isso que Ele é o único que pode obrar o plano salvífico e mais ninguém. Não que Deus veio para morrer pelos filhos do diabo, Ele não veio morrer para eles. Deus não morreu por um Judas Iscariote, Deus não morreu por um Caim, Deus não morreu por um Herodes, Deus não morreu por um Anás, Deus não morreu por um Caifás, Deus não morreu por um Pilato. Não, Deus morreu por um Pedro, por uma Maria Madalena, por uma Isabel, e assim sucessivamente para cada filho. Ninguém pode vir a mim sem que primeiro o meu Pai se aproxime dele. Isso é Jesus falando. E aquele que o Pai se aproxime dele, ele trará a mim e entrega nas minhas mãos e eu lhes dou vida eterna. Aleluia! Isso nos dá uma qualificação ou uma qualidade de que nós somos filhos e filhas dele. Quando nós chegamos a essa revelação, em conhecer que nós somos chamados por Deus desde antes da fundação do mundo. Aí então, quando ele morreu ali na cruz, ele pagou um preço por cada um de nós.
E quando aquela substância saiu dele, formou seus filhos, formou a sua noiva, formou o seu corpo. O corpo de Deus, do Espírito Santo, é Jesus. É o lugar que o Espírito Santo descansava. E o corpo de descanso de Jesus Cristo é o corpo da noiva tirada do corpo de Cristo. E aí então, quando ele traz você de volta a esta palavra, a este lugar, você vê através dessa substância que ele trouxe, ou que ele deixou sair dele: água, sangue e vida. 3 coisas. Forma-se uma unidade. Não é mesmo? Forma-se uma unidade: corpo, espírito e alma. Fizeram uma pergunta ao Mombrana, nessa mensagem, pergunta e resposta, número 14, parágrafo 157 ao 160. Fizeram essa pergunta: bem, por favor, explique-me a diferença entre o espírito e a alma. Veja aí. Ela é uma pergunta bastante difícil, mas fácil para quem já tem a revelação dela. E quem tem a revelação dela tem uma facilidade de absorver. Então nós vamos observar que ele diz assim: bem, agora, essa é difícil. O Mombrana falou, essa é difícil. Mas a primeira coisa que você é um ser trino. Exatamente, como Pai, Filho e Espírito Santo. Pai, Filho e Espírito Santo são 3 títulos de uma pessoa, que é Jesus Cristo. Você é uma alma, corpo e espírito. Porém, são necessários 3 para te formarem. Com apenas um deles, você não é você. São necessários 3 para te formarem essas 3 substâncias. Sem uma delas, ou só com um, você não é você. Você entendeu? Como eu disse outro dia, esta é a minha mão. Esse é o meu dedo. Esse é meu nariz. Esses são os meus olhos. Mas quem sou eu? Quem sou eu? Eu acabei de dizer. Nós somos formados de 16 elementos do pó, são as substâncias. Se você olhar de onde você saiu, um pouquinho mais ali na frente do ventre de sua mãe, você vai ver que você veio de uma pequenina célula, a qual veio do seu pai. E através do santo matrimônio, e então você caiu no campo fértil, sua mãe, e juntou os 2 ali, e ali foi formado você pela substância da onde? Do céu? De onde foi? Da terra. Foi da terra, não é mesmo? Começou aquela pequena célula, juntamente com aquele óvulo, e aquilo se tornou um embrião, e dali foi formando, e foi se multiplicando, célula sobre célula, célula sobre células, e formou o seu corpo humano. Aos 9 meses você veio à luz. Um corpo. Que é esse de fora. Esse de fora. Então é o que o profeta está dizendo assim: como eu disse outro dia, esta é a minha mão, este é o meu dedo, e assim sucessivamente. Esses são os olhos, estas mãos. Se este corpo estivesse aqui exatamente como hoje, mesmo assim meu corpo poderia estar aqui,
Porém, eu poderia ter partido. O que sou? O que quer que fosse que estivesse dentro de mim, partiu? Isso está à parte. Parte que é o Espírito. A parte, o Espírito. Então você vai ver que quando você nasceu, foi gerado no ventre de sua mãe, e que você veio à vida, e que você saiu uns músculozinhos mortos, sem vida. Uma substância sem vida. Como eu sempre tenho dito, quando uma mãe ela está já pertinho de dar à luz um bebê, ela tem um jeito majestoso, uma maneira doce, toda amorosa, em prol daquela criança que está para nascer. Por quê? É porque tem um ser angelical que está em torno dela. E esse ser angelical é um corpo sobrenatural, que não é sobrenatural, ele é espírito. Ele é um corpinho moribundo. Você entendeu? Por quê? Porque ele é um corpo para a morte. Quando aquela criança nasce, aí então aquele ser angelical, que é aquele anjinho dela, entra nela. Aí então ela reage. Aí ela chora. Ué, 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 ué. Entrou dentro dela. É o espírito de vida, que é feito à imagem de Deus. Deus criou esse espírito, a sua imagem. Agora você vai ver uma coisa aqui. A alma é a natureza daquele espírito. Pois quando o Espírito Santo vem sobre você, ele não faz nada. Ele muda ou converte o seu espírito a uma alma diferente. Vê? E aquela alma é uma natureza diferente que está naquele espírito. Então a alma é a natureza do seu espírito. Quando nós nascemos, nós trouxemos a alma de nosso pai, ou seja, a natureza de nosso pai, que é aquela célula que formou você lá. E aquela célula que quando você teve um encontro lá com o óvulo, lá no campo fértil, que veio através de sexo e formou aquele bebê, aquela alma ali veio do seu pai, aquela natureza veio do seu pai. Ela é imunda, ela é nojenta, ela é asquerosa. Ela é uma parte do mundo, o mundo é uma parte dela, porque ela veio em pecado. Por isso que quando Deus chama um filho para si, a primeira coisa que Deus faz é matar a velha natureza dele. Se não matar, meu irmão, você está perdido. Se ele não matar a sua natureza, você está perdido. Não importa o quanto religioso você seja, quanto boas roupas você veste, quantos bons sapatos você calça, não importa. O que importa é Deus matar essa velha natureza. Se ele não matar, você está fora desse quadro, desse cenário eterno, do Espírito eterno. Você pode enfeitar ela, pode fazer daqui. Olha, eu larguei de fumar, eu larguei de beber, eu larguei de fazer isso, eu larguei de fazer aquilo. Olha, eu fui na igreja, eu vou na igreja, eu canto, eu adoro a Deus. Olha, eu pertenço à melhor igreja, tudo não me importa. Eu quero saber a sua natureza. Você entendeu? Aí quando você é uma parte dele, ele mata essa natureza velha.
que está dentro do seu espírito, é uma unidade ali. Aí ele mata aquela natureza e dá para você uma nova natureza. Ah, mas quando ele dá essa nova natureza para você, meu irmão, minha irmã, tudo muda. A natureza de cordeiro. A natureza de cordeiro. Aí está pronto. Para o Espírito Santo, que é a pomba, entrar dentro dessa natureza. Ele não entra dentro de você e nem da sua natureza. Ele entra dentro da dele. O Espírito Santo entra dentro da natureza dele. Se não tiver a natureza dele ali, ele não entra em você. Por isso que eu estou dizendo, a sua casa, o seu templo, o seu corpo vivente, ela tem que ser mudada e feita pelo grande construtor que é Deus. E ele tem os seus materiais já prontinho para fazer isso. Fora disso, ele não mora nessa casa. Não importa o quanto você deixa se parecer bom, religioso, pode deixar o cabelo crescer, pode vestir comprido, decente, pode calçar, pode fazer negociada boa, pode deixar de fumar, deixar de beber. Não, isso não vale nada, isso não te salva. Quem te salva é Ele, fazendo isso em você. Deus não precisa de ajuda de ninguém. A nossa salvação não é por méritos. Nossa salvação não é por obras. A nossa salvação é por predestinação. É por eleição. Lá dentro de você tem uma sementinha eleita que você não sabia que tinha, mas tinha sim, ela estava lá. É ela que força o caminho inteiro para você. Força a barra. É como o lírio, irmãos. Uma pequena sementinha, o lírio. Ele vem de onde? Olha, Jesus falou isso. Olha para o lírio, como ele nem planta, nem colhe, nem fia. Mas eu vos digo que nem mesmo Salomão vestiu como um dos lírios. Salomão, no seu manto de seda, bordado de linho e tudo mais, nunca vestiu como um lírio. Mas veja como aquele lírio trabalha dia e noite, através da natureza daquela semente de lírio. Ele vem lá da lama fedorenta, lá do lodo fedorento, lá da água fedorenta, barrenta. E ele força todo o tempo, trabalhando, até que ele coloca as suas pétalas para fora. Quando ele coloca, ele abre a sua beleza. Ele é um lírio. Ele tem virtude. Aleluia. Aquele cheiro aromático, aquilo leva em toda a natureza que as vespas sentem, as borboletas sentem, os passarinhos sentem, e eles vêm pelo cheiro do lírio. Aleluia! E cada um chega e posa ali, tira a sua parte. Tira a sua parte. O lírio fica feliz, o lírio fica alegre, o lírio não diga nada. Aleluia. É desse jeitinho que é o eleito. Ele luta 24 horas, mas não é você que luta. É a eleição que luta por você. Quem vence os tempos para você, aqueles temporais, aquelas nuvens negras, aquele Jordão que é a sua vida, que está transbordando de água barrenta, o seu mar da vida está com ondas revoltosas, e você desliza por cima disso. Quem é que faz isso? É aquela semente eleita.
E você não vê nada. Você diz, como é que eu saio disso? Você sabe o que ele fala? Você não saiu. Fui eu que tirei você disso. Você não passou nada, eu passei você. Desse jeitinho. Essa alma que você recebe dele muda todo o seu ambiente, muda toda a sua atmosfera, muda toda a sua vida. Aleluia. Não é mesmo? Ó, quando veja isso. Antes você era vil e mau, e odiava, e tinha malícia, e contenda. Crente maliciosos. Crente cheio de contenda. Contenda é discutir. A minha casa é reservada para Deus. A minha casa é reservada para Deus. Jamais nela o diabo não pode tocar, porque essa casa é reservada para Deus. Deus tem prazer de morar nela. Deus vive nela, é o lugar que Ele descansa, é você. Você é a casa dele, Ele construiu ela do jeitinho que Ele queria. Não é mesmo? Lá não tem desejo de televisão, lá não tem desejo de prostituição, lá não tem desejo de malícia, lá não tem desejo de ódio, lá não tem desejo de contenda, lá não tem desejo de nada. É um lugar onde a pomba repousa. Não tem fel de amargura, nada disso. Vê? Agora você ama, é dócil, manso, vê? E a diferença é a sua natureza. Nós poderíamos, eu chamaria isso assim, é sua alma que tem sido mudada. A velha alma morreu, e a nova alma, que é a nova natureza, nasceu dentro de você, vê? O seu cérebro é a sua inteligência. Me perdoe. O seu cérebro não é a sua inteligência. É seu espírito que está em você, que é a sua inteligência. Seu espírito. E agora você imaginou isso daqui? Eu vou encerrar. Que o seu espírito é a sua inteligência. Se esse espírito tem uma velha natureza lá dentro, que tipo de inteligência que ele vai possuir? Que tipo de sabedoria que ele vai possuir? Qual é o desejo dele? Qual é o clamor dele? Qual é a vontade dele? Seja ansioso, orgulhoso, uma posição elevada, ser o tipo de uma pessoa que luta para ganhar o lugar do outro, como eles fazem, derrubar o outro para possuir o lugar dele. Você entendeu? Esse é o tipo de inteligências que eles têm. Então vê, o seu cérebro é um punhado de substância, células. Se não tiver o espírito, ela é morta. Você não pensa com o seu cérebro. Você pensa com a sua alma, com o seu coração. É lá do coração que sai bons pensamentos e sai maus pensamentos. Sai desejos maus e desejos cruéis. Prostituição, homicídio, maus pensamentos, intenções e tudo mais. Vejam, substâncias, células, e assim por diante. Nele mesmo não há nenhuma inteligência no cérebro. Se houvesse, então desde que estivesse ali, estando você morto ou vivo, ele permaneceria funcionando. Mas ele não faz. Ele é morto.
A vida dele é seu espírito. É meu espírito que diz para meu cérebro: pega nesse microfone. Ele pega. Leia essa literatura. Ele lê. Pega esse cântico. Ele pega. Mas se não for, então vejam bem. Estando você morto ou vivo, ele permaneceria funcionando. Vê? Mas não é seu cérebro, é o seu espírito dentro de você. É a sua alma, é a sua natureza daquele espírito. Aquela é a alma do espírito que controla, o espírito que controla o corpo, vê? Aí está você. A alma controla seu espírito e o seu espírito controla o seu corpo. É tão fácil, né, irmão, de saber que tipo de pessoa você é. Se você é nascido de novo e cheio do Espírito Santo. É só medir ou pesar a sua alma pela palavra de Deus e ver. Por isso que não precisa ninguém julgar ninguém. A vida que você vive julga você mesmo. E todo mundo sabe quem você é. Correto? É a vida que você vive. Que Deus nos abençoe. Ainda ficou para mim 2 mensagens ainda. Nós vamos encerrar. Vamos cantar mais um hino? Eu gosto de cantar. Eu não sei cantar, mas eu gosto de cantar. Quem gosta de cantar aí? Vocês gostam? Canta, canta, canta. O irmão Brando disse, olha, quando eu chegar lá, você chegar lá no céu, olha assim num cantinho, onde tiver um grupinho cantando, pode chegar lá que eu estou lá. Mas eu gosto de cantar, o cântico dá coragem. O cântico anima. Tem crente que não sabe nem cantar. Esse dia eu estava falando aqui, né? Você sabe, o corvo não canta. O corvo não canta. Eu quero ver um corvo cantar. O corvo não canta. E um dia, a raposa queria tomar um pedaço de queijo que estava no bico do corvo. O corvo estava lá em cima da árvore e a raposa aqui embaixo. E ela disse, amigo corvo, mas você canta tão bonito. Eu gostaria de ouvir um amigo corvo cantar. Você canta, amigo corvo, para mim ouvir? O amigo corvo lá só foi inchando. Porque é corvo, né? Você sabe como é que é, né? A natureza de corvo é jactanciosa, orgulhosa. E foi inchando, e ela foi elogiando, de repente o corpo fez... E o queijo caiu no chão. E a raposa queria o queijo dele. Essa é a maneira que é. Tem corvo que não canta. Graças a Deus nós somos águia, né? Amém? Então vamos cantar? As águias cantam, as pombas cantam, as aves cantam. E nós somos aves da mesma plumagem. Somos águias, somos pombas de Deus. Amém? Vamos cantar então? Vamos cantar esse hino 197. Cristo é o fiel amigo. Amém? 197. Cristo Jesus é o fiel amigo, Ele só, e nas fraquezas está comigo, Ele só. Vamos ficar de pé, por favor? Fique de pé. Coloque as mãos nos ombros do seu irmão. Pois Ele é meu seguro guia, Ele só, não há amigo mais nobre e digno, não há, nem mais humilde e mais benigno.
Não, não há. E nas lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa só, pois Ele é meu seguro guia. Ele só, ao pecador perdoar leva. Ele só, e pelo seu sangue sempre vela. Ele só, e nas lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa só, pois Ele é meu seguro guia. Ele só, Deus em seu Filho se há comprazido. Nele só, a sua glória me há repartido. Dele só, e nas lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa só, pois Ele é meu seguro guia. Ele só, Ele nós temos o firme guia. Ele só, a noite enche de alegria. Ele só, e nas lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa só, pois Ele é meu seguro guia. Ele só. Amém? Você ama? Ama mesmo? De coração? De alma? Irmão? De alma? Então dá um abraço da sua irmã. Dá um abraço do seu irmão. Um abraço de amor fraternal. Dê um abraço. Esse é o abraço de Cristo, né? É o abraço de Cristo. Isso é a verdade. Amém? Você não vai abraçar a sua irmã. Eu sei que você não vai abraçar ela com o coração. Não, você vai abraçar com o coração carregado de amor. Não é mesmo? Amém. O amor divino. A grande soberania do amor divino. Fazendo isso em nossas vidas, correto? Deus nos ajude. Agora nós vamos orar, vamos fazer uma oração de encerramento com nossas cabeças inclinadas, por favor. Pai Celestial, bom estar aqui. A Tua palavra é o nosso pão, é a nossa água, é o nosso alimento. Ela é bastante substanciosa para nós. Tem todos os ingredientes que nós precisamos. Por isso nós não precisamos ir lá no mundo buscar. Nós não precisamos de novela, não precisamos de televisão, não precisamos de jogo, não precisamos de nada. Precisamos da Tua palavra. Alimenta a nossa alma. Senhor, despede-nos em paz, leva-nos e nos guarda e nos protege de todos os males, do homem sanguinolento, do homem cruel, do homem mau, Senhor, do malfazejo, dos espíritos malignos.
ao cruzar a rua, ao entrar nos coletivos, Senhor, ao entrar nos veículos, até chegarmos em casa e dormirmos com Jesus e estarmos sempre de pé com Jesus, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe. Abençoa a sua irmã, abençoa o seu irmão no nome de Jesus Cristo. Estamos terminados também. Somos um dos tais igrejas. Amém. Então temos uma casa naquela cidade. A minha casa, humilde aqui, não é como as outras, que às vezes eu vi, mas não me importa, pois Cristo ali já tem preparado um palácio pra mim. Eu tenho uma casa naquela cidade, Jesus